nós vamos procurar entender. Essa letra escura acho que só está nesse slide, depois eu coloquei todas brancas. Qual é a pergunta que nós temos que fazer? Quais os fatores que propiciam, que facilitam perturbação espiritual? Obsessão, subjugação, vampirismo, essas coisas todas. Quais são os reais motivos dos processos que fazem com que o encarnado fique doente? Quais são? Quais são esses mecanismos? Quais são esses processos que fazem com que os encarnados fiquem doentes? Raramente são conhecidos. Nós não conseguimos dizer o processo específico é esse, nós vamos fazer dessa forma. Essa mescla é muito complexa e nós não devemos nos preocupar em perder tempo em procurar esses processos, esses mecanismos. Mas o principal efeito é esse. Existe um estreito relacionamento psíquico e moral entre a vítima e o perseguidor. Esse laço sempre existe. E ele é muito estreito. E é nesse laço que nós vamos trabalhar para conseguir a libertação do encarnado e do espírito. Os dois precisam se libertar. De que forma? Anulando um fator que desencadeia, tomando novas condutas, tomando novos atos, tomando novas atitudes. Essa é a forma ideal. Todos conseguem? Não. Todos. Poucos conseguem. Porque se nós não mudarmos os hábitos e as nossas atitudes, é inevitável o sofrimento. Esse sofrimento vai continuar até desencarnar. Ou por suicídio, ou por idade, não importa, mas a obsessão vai continuar até o desencarne e prossegue depois dele. O mecanismo é mais ou menos esse, do processo obsessivo. Uma onda mental poderosa começa invadindo o nosso campo mental, racional, e vai impondo-se. E lentamente, essa pressão psíquica, emocional, é o nosso homenzinho ali com a cabeça, com a mão na cabeça, ele está sofrendo uma pressão psíquica e emocional, ele começa a ter pensamentos perturbadores. Começam a chegar pensamentos que não fazem parte do seu ser. E esses pensamentos começam a ficar confusos cada vez mais. As formas como eles se manifestam são as mais variadas, mas sempre serão pensamentos perturbadores. É preciso então tomar consciência desses pensamentos, precisamos prestar atenção neles, não podemos permitir. Tomar consciência desses pensamentos que nos perturbam, nos desequilibram e compreendermos que estamos em processo obsessivo. Aqui é o grande problema, as pessoas negam. As pessoas negam esse processo obsessivo. Está doente e tem vergonha de procurar cura. Exatamente. E é necessário que nessas condições, sob essa pressão psíquica e emocional, nós tenhamos a informação e vamos saber como agir com essas pessoas. Se elas não nos contam tudo, nós trabalhamos às cegas. Aquele desenho das mãos são perfeitos. É essa mesma sensação que a gente tem. Um monte de mão. Puxando. O que é que eles fazem conosco? Eles começam a colocar em nós imagens que carregam manifestações e informações de pressão psicológica e emocional. Armas sendo carregadas, armas sendo apontadas para a própria cabeça, imagens de se ver se preparando para enforcar, imagens de se vendo se jogando na frente de um ônibus. Essas imagens são jogadas na nossa mente com a nossa participação. Qual é a questão? Nós não podemos nos deter nessas imagens, nós temos que fugir delas, desconstruí-las. E é isso que nós temos que entender como fazer. Primeiro, oi, irmão. Eu colocaria aí, não sei se você vai falar adiante, tirar todos os filmes com cunho de violência, que predispõe à morte. Nós vamos falar isso mais para frente um pouquinho, mas essa questão de filmes com violência, literatura com violência, esses videozinhos de brigas de mulheres, espancamento, isso tem que sair.
dos celulares, não há como. Primeira coisa, tem que raciocinar com paciência. Como é que a gente aprende a raciocinar com paciência? Utilizando, observando quais são as nossas ideias. O que é a ideia minha mesmo? O que eu tenho de próprio? Quando nós começamos a fazer essa análise, esse raciocínio, nós começamos a perceber as ideias que são nossas, como nós somos e o que pensamos. Por isso eu coloquei aqui no outro slide. Existem alguns de nós que somos guardiões, gostamos de proteger as pessoas, gostamos de brigar por elas, gostamos de ajudar, fazer tudo o que é necessário. Existem aqueles que são idealistas, existem aqueles que são mais voltados para o fazer, para o construir, para o artesanato, e existem aqueles que são racionais. Então nós somos uma gama disso tudo, mas nós precisamos descobrir o que é que nós somos, quais são realmente os meus pensamentos. Quando nós sentamos e fazemos essa análise, nós começamos a separar claramente o que é de fora e o que é nosso. Se cada um de vocês que aqui estão não tentarem a princípio fazer isso, e é importante que comecem a fazer, dificilmente nós conseguiremos levar o tratamento adiante por muito tempo, porque a pessoa em si desiste, ela desanima, ela não obtém resultados que ela espera. Mas o conceito é, ela não mudou, ela não analisou e ela não se estruturou. E nós estamos socorrendo. E socorrendo, quem nós estamos socorrendo? Os espíritos. E não conseguimos socorrer o encarnado porque ele não deixa. Esse slide está dividido em dois. O que acontece com aqueles que estão sofrendo processo obsessivo e ainda desconhecem esse mecanismo? É uma indução anômala, externa, que vem induzindo pouco a pouco a mente do encarnado. Então nós temos o slide de cima, alguém mentalizando e projetando energias, causando um desequilíbrio naquela moça encarnada que está extremamente agressiva, agitada. Essa indução anômala que chega até nós do exterior confunde aqueles que estão sendo obsediados e confunde muitos trabalhadores também. Porque muitos médicos ainda inexperientes dizem assim para nós: é estranho, mas eu não estou registrando o espírito com ela. Ele não está lá. Ele tem um conhecimento muito mais avançado que ele não precisa mais estar próximo. Ele está distante. O que é necessário nesse momento do médium aprender? Ler o campo áurico, o hálito magnético, o halo que está em torno e localizar a vibração diferente. Quando ele localiza a vibração diferente, ele capta o espírito. E como há uma ligação centros e forças e vontade, qual predomina? A do médium. Porque o médium moralmente é superior àquele agressor. E ele traz o espírito. E aí eles dizem assim: eu não sei como é que vocês conseguiram me capturar. Porque ninguém consegue. Os que não conseguem é porque não conhecem o mecanismo de atração dos espíritos pelo encarnado. Tudo claro até aqui? O slide do lado evita, isso é para quem está passando pelo processo. Evita o quê? O processo de alimentar e aceitar a mensagem feliz, ilógica e doentia. Qual é a mensagem feliz que pode chegar? Ah, hoje eu estou triste. É bem sutil no início, viu? Ah, hoje eu estou triste, não estou com vontade de levantar, eu não quero conversar com ninguém. Não vai ficar no meu cantinho, nem eu estou me aguentando. Ah, começa a pensar sobre isso. Nossa, olhou para mim, eu já estou querendo ir na garganta. É mais ou menos assim. Olha que horror. E essa indução anômala que vem do exterior tem esse propósito de perturbar mesmo. Está todo mundo rindo, está todo mundo percebendo as situações, não é? Basta pôr no slide e fica claro. Então, quando nós vamos evitar de nos fixarmos nesses painéis mentais, essa imagem feliz, essa imagem doentia, ela tende a desaparecer. Por quê? Porque é necessário nós termos poliideias. Vou mostrar para vocês o que é isso.
Poliideia é que ela tem a tendência de normalizar o nosso campo de raciocínio. O que é? Livros, ferramentas, pensar, escrever, analisar, estudar. Você está abrindo a sua mente. Por que é importante nós sairmos e irmos para a poliideia? Por causa disso aqui, ó. A monoideia tem sempre caráter de morbidez e enfermidade. Ao grave. Não sirvo para nada, não sirvo para nada, não sirvo para nada, não sirvo para nada. Esse processo de pensar somente essa forma de ser é característica de estado obsessivo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? A minha vida é uma porcaria, a minha vida é uma porcaria. Sempre essa monoideia, você não consegue sair disso. Quando isso acontece com qualquer um de nós, estamos na morbidez da obsessão. Já está instalada. Já está instalada. Quando nós tivermos dificuldade de pensar em imagens saudáveis e que proporcionam bem-estar, não podemos duvidar, estamos também sob ação obsessiva. Pensar em suicídio, pensar em uso de drogas, pensar em tomar remédio, hipocondríacos, por exemplo, e o uso de drogas injetáveis. Quando nós só pensamos nisso, nossa ideia não sai disso, não vai para outro lugar, nós estamos sob ação obsessiva. Monoideia, não ter pensamentos bons, caracteriza obsessão. Preocupação excessiva com aquilo que posso causar em mim mesmo, dá a impressão de que eu estou me preocupando comigo, mas na realidade eu estou deixando de me envolver, estou abrindo as portas para que o obsessor se apodere dos meus mecanismos de defesa. Cuidados de saúde é uma coisa, excessos de remédio para cuidar da saúde é outra. Sim. E quando você sente uma tristeza, não sabe de onde vem, e depois você descobre que um familiar estava numa situação difícil. Isso chama-se sensibilidade. Não tem nada a ver com isso. Os laços que te unem a esse familiar, eles são tão intensos que ao sentir que ele está passando, é apenas uma ligação espiritual. Só que Só isso. quando você não consegue identificar antes para ajudar, não vejo utilidade, né? Existe utilidade. O problema é assim, você fica sabendo só depois que já passou. Existe utilidade, por isso que é importante conhecer a mediunidade e nos conhecer. Quando nós nos sentimos que ela está falando tristes e não há uma noção de onde isso está vindo, nós temos que observar duas coisas. Se perdura, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, já começa a caracterizar a obsessão, ou se dura algumas horas e depois desaparece e volta no outro dia. Dura algumas horas. Nesse processo, o mecanismo de libertação é o mesmo, é a prece. Entra em oração por aquele que está naquele sentimento. E ao entrar nessa vibração, você desmancha aqueles laços e emite energias mais altas para ele. E ele se recupera, ou se recompõe, mesmo sendo encarnado ou desencarnado. É sempre importante conhecer esse mecanismo da sensibilidade do médium. Silvia, eu como conheço, A depressão é consequência direta do estado obsessivo. Vamos continuar mais um pouquinho. Nesses momentos que nós estamos com esses pensamentos, essas ideias que não conseguimos sair, estamos só com pensamentos ruins, com monoideias, não sirvo para nada, essa vida não vale nada, nós temos que recorrer principalmente à oração. A oração é o primeiro remédio que nós devemos tomar. E nós vamos passar a reter conteúdos bons e saudáveis. Oração, conteúdos bons e saudáveis, que é o slide do meio, e leitura edificante. Quando nós unimos esses três, oração, pensamentos bons, leitura edificante, essas ondas que nós estamos alimentando e elaborando, elas invadem aquele pensamento confuso que nós estamos tendo. Eles começam a atacar esses pensamentos.
E nós, nesse momento, nós vamos instalando ideias novas em nós. E o instalar ideias novas em nós liberta o nosso pensamento daquele processo obsessivo. Eis a questão. Por que é que nós não conseguimos fazer? Porque 90% de tudo que chega até nós é negativo. E nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por energias baixas, de baixo padrão. E ficamos vibrando e sintonizando mesmo inconscientemente naquele processo. Essa busca da oração, dos pensamentos bons e saudáveis e da leitura, ela tem que ser ativa. Eu tenho que procurar, eu tenho que buscar. E ao mesmo tempo que eu procuro coisas boas, eu me libero, me livro de coisas ruins. O que é coisas ruins? Filmes pornográficos, literatura que não condiz com nada, documentários violentos, jornais violentos. Nós temos que nos livrar disso. Novelas que na verdade criam um enredo, mas no análise daquilo que é bom, daquilo que vai nos trazer de crescimento, não tem nada, apenas nos alimenta o egoísmo, o ciúme, o ódio, a vingança. Ela só faz isso. Assassinatos. Outra coisa, nós não devemos. Oi? O Arte. É? Eu achei ele, falei, vou colocar aqui, você vai gostar. É importante que nós não nos estabeleçamos na queixa nem em considerações pessimistas. Aquela pessoa que reclama o tempo todo. Reclama e queixa. Ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo. Por que dá certo para um, não dá certo para mim? Por que só comigo? Nós temos que sair desse padrão. Se alguém de nós faz isso, tem que começar a sair desse padrão. De que forma? Evitando censurar o próximo. O que é censurar o próximo? Principalmente na família isso acontece. Porque você não sabe de nada, você não vai vagabundo, você não levanta, você não vai trabalhar, você não tem responsabilidade, essa carga. Você age assim porque você não sabe o lugar. Se você soubesse o quanto eu trabalho para te sustentar, o quanto que eu me sacrifico, essa carga vai interferir naquele que está recebendo. E olha o que acontece: irritação e desânimo. O que é desânimo? Depressão. Começa pela irritação, vai me desgastando, eu entro no processo depressivo. Quando eu entro no processo depressivo, eu estou aberto para que os espíritos se aproximem e façam isso aqui. E tem gente que usa depressão pensando que vai conseguir melhorar o outro quando vê. É uma inversão equivocada dos papéis. Na verdade, ele não só está acentuando o processo depressivo, como está influenciando a existência dela. Antônio, oi? uma pergunta. Por exemplo, na minha família eu tenho alguém que é bem assim, né? E já faz mais de ano que eu não estou na casa dela. E aí eu estou cometendo alguma coisa errada e não indo lá procurar ou... Quem quer ajuda, te ajuda só quem está sendo ajudado. Quem pede ajuda. Quem não quer não tem como ajudar. Não há... Não, esses dias eu percebi de uma coisa muito grave, né? Aí eu falei, é complicado. Porque como você não tem um conhecimento mais amplo do seu eu e das responsabilidades que cabem a nós mesmos em relação ao outro, entra no processo de culpa. Eu devia ter feito. E não é assim. O devia ter feito é quando o outro pede socorro. Ele pede socorro, pede ajuda. O recusar é um processo de egoísmo. Mas você não pode ser proativo? Você pode ser proativo até o limite que você é capaz de suportar. A partir dali, não mais. Você está vendo que a tendência é o suicídio. Você não faz nada. Você vai ser proativo. Você... A gente tem com isso, isso, né? Não, tudo bem. A gente não está nessa situação, né? Não fazer nada. Já fiz alguma coisa? A pergunta Se eu já fiz e não surtiu efeito, ok. Agora,
eu não fiz nada e estou vendo a situação, eu acho que isso é negligência. São fatos e fatos. Por exemplo, eu não sei um caso que é Não é um caso assim. É a pessoa para baixo, A pessoa que fala mal do pessoa é outro, um raivoso, que certas coisas. Eu acho não que tem nada a ver. o que me veio do Donizete, acho que é aquela pessoa que você vai lá com aquele espírito aberto, aquela boa vontade e ela te põe para baixo. Isso. E aí você não consegue ficar naquela vibração porque ela te suga tudo e você para, você sai do sistema. Aí você aplica a Joana de Ângeles. Se você não consegue mudar o ambiente, se afasta dele. Não, você fica doente. Isso é Joana. Se você está numa área insalubre, malária, e você pega médicos saudáveis e joga nessa área, né, doutor? Mas se não muda o ambiente, os médicos vão ficar o quê? Doentes. Então você se afasta. Se não é possível você mudar o ambiente, você se afasta dele. Às vezes os argumentos se esgotam. Você Esgota. argumenta, a pessoa até dá a entender que está te ouvindo, mas ela vira as costas e ela continua com o mesmo Mesmo processo. Nós temos a nossa fala, vida eu lá. não tenho mais o que dizer para essa pessoa. Nós temos a nossa. Como é que a gente consegue interromper a influência do perseguidor? Aqui é para essas meninas. É não dar guarida, não aceitar essa influência na nossa mente. Por isso que está aqui, atenção, pare e identifique-se. O que o obsessor está fazendo? Olha lá na cabeça dele. Esgotamento, exaustão, estresse, crise, cansaço, pressão de trabalho, frustração, controle excessivo. Tudo isso está na mente do perseguidor. E ele procura a sua mente para descarregar isso. Por N motivos. Mas se você está vigilante e você não aceita isso, você evita aquela nuvem negra sobre a sua cabeça e começa a o quê? Assim, o seu sol interior, como diz Joana. Nós temos um sol interior, que se não é possível que ninguém diminua a sua luz, quanto menos apagá-lo. Só nós podemos diminuir a luz daquilo que está dentro de nós, se nós aceitarmos essas influências. Quando nós identificamos, atenção, pare, não vou aceitar isso, a nossa vontade é preponderante. Mas nós precisamos ter, agora sim, Patrícia, o apoio da família, porque eu quero. Eu preciso, eu estou pedindo socorro. Agora sim. Então vamos juntos. Mas podemos encontrar famílias que pensam assim, não, ele está utilizando desse mecanismo para conseguir mais tempo. E às vezes não. Às vezes não, ele está no propósito sincero mesmo, de mudança e não vai conseguir pela falta de apoio. Antônio, quando você tem a luz e do nada você percebe que veio a sombra. E por mais que você faça a oração, por mais que você tente pensamentos positivos, aquilo não se afasta. Ou no momento, né? Óbvio, depois de um tempo, acaba se afasta. A gente pode entender que ali sim está tendo um ataque. Uma tentativa assim. Naquele momento, falando, opa, não, eu estou sendo atacado. Sim. Mas quando você toma ciência do ataque, a sua defesa já está aberta, já está armada, você já se armou. E ele estranha, o obsessor vai estranhar, porque ele pensa assim, nossa, ele era tão fácil no passado, agora ele está me registrando, ele está me percebendo, o que está acontecendo? E ele começa a ficar em dúvida. Quanto mais dúvida ele tem, mais ele insiste. Quanto mais ele insiste, mais preso ele fica ao médico, ao encarnado. Mais preso? Mais preso. Deus, né? Mas é bom isso. Porque é consciente. Você registrou. Quando você registra e é consciente, você controla. O problema, né, da obsessão não é aquele que nós olhamos e vemos que está realmente obsediado, descontrolado. Esse é simples. A obsessão mais complexa, a mais difícil é aquela que a gente não percebe. Aquela insidiosa, aquela que é lenta, ela é sutil. Quando ela se mostra, ela já dominou tudo. Então, Não, sim, mas o que ele está querendo dizer é o quê? Aí beleza, ok, eu tenho conhecimento, aí eu sei que eu estou sendo obsediado, aí eu faço oração, e aquilo persiste. Sai. Tem um slide que vai falar sobre isso, mas sai. Sim. Sai sim. Mas não com a gente.
Precisa de ajuda externa. Às vezes sim, mas quando você está no processo de oração e de pensamentos bons, você impede que essa influência seja muito insistente. É a base Você melhor limita. e a casa mental. Você limita. É uma guerra, mas que muitas vezes a gente não consegue combater sozinho. Por que nós não conseguimos combater sozinho ainda essa questão da sombra? Oi? Tá, só vou terminar. Por que nós não conseguimos? Porque nosso conhecimento, vai demorar um pouquinho mais hoje, o nosso conhecimento ainda não está ao alcance daquilo que nós necessitamos fazer para afastar. Nós ainda temos coisas para aprender, só isso. O mal e a escuridão é o quanto nós ainda estamos atrasados em algumas coisas, só isso. Quando nós avançamos e adquirimos conhecimento, aquilo desaparece. Vide o gás, por exemplo. Pode ser prova de paciência. Não deixa de ser uma prova de paciência. Só voltando um pouquinho, nós esquecemos das palavras, né? O templo do profeta pertence ao profeta. Se nós não tomarmos posse, nós sempre damos guaridas à interferência. Se você falar a partir desse momento, o templo é meu, acaba, ele afasta. Tá? Mas tem que ter força de vontade. Aqui que a juventude cai, ó, adolescência. Não recusa essas insinuações do vício, não recusa. Tabaco, álcool, drogas ilícitas, prazer exagerado do sexo. Nós da área de saúde sabemos que tem jovens de 18 anos tomando Viagra e usando Caverject direto aí, porque querem ser super-homens. Isso é processo obsessivo. Né? E é necessário que recuse isso. Olha, não é algo esporádico, se torna cotidianamente em grande excesso. O caso dos pais da Paula. No caso. Existem mais obsessões acontecendo nas criaturas humanas do que a gente pensa. Isso é regra. Muito mais do que a gente tem contato, que nós pensamos, que nós já achamos demais, existe muito mais do que isso que nós sabemos. Se a 40 segundos, se a cada 40 segundos alguém se mata, Para você ver a intensidade do processo obsessivo. As obsessões podem ser transitórias, rapidamente, a tristeza, alguma coisa assim, e por si desaparece. Acidentais, podem ser acidentais, estou passando pela rua e um espírito Achou eu uma gracinha. me achou uma gracinha. Esse corpinho miudinho, não quero mais aquela pesadona. Já ouvimos isso. Muda. Pode ser obsessões pré-natais. Quantos que nós encontramos nos hospitais? De breve e de longo curso. Pode começar e acabar e pode continuar por muito tempo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Colocou aí que a minha sobrinha passou. Não. Eu tive um amiguinho que me acompanhou por muitos anos, que ele me amava de paixão. Ele não deixava os rapazes se aproximar de mim. E toda vez que alguém fazia alguma coisa para me magoar, ele se vingava. Era obsessora aqui, ó. Vocês perceberam a relação, né? Perceberam a relação? Obsessora obsidiada? Perceberam? Precisei ir lá na casa-mãe pedir ajuda. A minha mãe passou por isso. E agora vem a grande surpresa. Quando nós nos sentimos libertados da obsessão, fomos na casa espírita, tomamos os passos, fizemos tudo que foi orientado. Estou livre. Não tenho mais perturbação espiritual. Nós não podemos acreditar que estamos livres delas. Numa futura oportunidade pode acontecer de novo. tipo assim, amanhã. Lembra daquela passagem do Evangelho em que o Evangelho diz assim que o espírito imundo abandona uma casa e ele vai embora, depois que ele foi orientado, que ele foi esclarecido, ele entende que está perturbando demais, ele se afasta
Mas ele sente, depois de um certo tempo, saudade daquela casa. E ele retorna. E se ele encontra aquela casa ainda do jeito que estava, não somente ele habita, como ele chama mais 7 para se juntar a ele. É do Evangelho isso. O que ele está dizendo? Que é necessário limpar a casa mental, sempre. Ah lá, ele sente falta da parasitose até se acostumar e retorna. Ele vai retornar e vai chamar mais 7 para ficar com ele. Isso é uma recidiva. O que é recidiva em nosso jargão médico? Não é pior que a patologia inicial? Todo fenômeno dessa natureza é pior do que da primeira vez. Curou da obsessão. Retorna, é mais difícil. Também é crescido de mais 7? Pode ser que. Um já era ruim, mais 7. Toda vez que ele vem 7. Nós temos que cuidar do pensamento, essa poderosa antena de atração e repulsão do ser humano. Nós podemos atrair os amigos espirituais com o nosso pensamento e expulsar aqueles que não são nossos amigos, sejam eles perversos ou não, mas que nos causam mal. O nosso pensamento pode fazer isso. Cultivar o pensamento otimista é a principal fase. Tudo começa na mente. Se guardar tudo que eu falei, guardar só esses slides, tá bom. Tudo começa na mente. Libertação, obsessão, prisão, tudo começa no nosso pensamento. E nossa amiga Joana, falando sobre Jesus. Sempre que atendia as multidões famélicas de pão, de paz e de saúde e de amor, Jesus depois, ele atendia, nunca recusava. Não há uma passagem do Evangelho que nós tenhamos uma recusa de Jesus. Jesus buscava a solidão para não se afastar da união com Deus, entregando-se na oração. O que nós fazemos quando terminamos o trabalho? Não é oração? É importante fazer isso. Nós temos que nos unirmos depois do trabalho ao Pai. E Joana nos diz que é para nós fugirmos do nosso deserto interior e nos entregarmos a Jesus a fim de que Ele nos conduza a Deus. O deserto que Jesus ia para se unir com o Pai através da oração, nós temos que sair desse deserto nosso, nos unir a Jesus para nos entregarmos a Deus também. Bibliografia: Luz das Trevas. Tudo bem? Perguntas? Deu para entender mais ou menos? Ingrid? Silêncio?